Boa noite a todos, a todas. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. Primeiramente eu queria convidar os vereadores presentes para que ocupem as cadeiras aqui à frente. O vereador Sanderson, que está presente, o vereador Batista, o vereador Chico Silvi, o vereador Túlio, a vereadora licenciada Mary Hang, também está presente. Justificar a ausência do vereador Amaury dos Projetos, que está de licença médica, do vereador TT, do vereador Orvino, do vereador Nery Amaral, que estão participando da audiência pública lá em Potecas, do vereador Adriano de Brito, que enviou ofício justificando que já tinha um outro compromisso assumido anteriormente, e também do vereador Telmo Vieira, que também justificou a sua ausência. Queria, primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês, dos representantes das associações de moradores, dos conselhos de classe, das entidades de classe, dos secretários municipais também que se fazem presente aqui nessa noite. Não irei nominá-los, até para que não cometam injustiça com ninguém. Em 23 de setembro, nós assinamos, no gabinete da prefeita Adeliana Dal Ponte, o convênio com a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, para que a gente pudesse dar início ao projeto de reelaboração do novo plano diretor da cidade de São José. Na mesma oportunidade, assinamos também o decreto criando os grupos de trabalho, o grupo de trabalho intersetorial e o grupo de trabalho supervisor GTS. Em 3/11, assinamos o decreto 3363, onde nominou os membros do grupo de trabalho supervisor, o GTS, os 7 membros, e o grupo de trabalho intersetorial, que são os demais secretários e seus indicados responsáveis por nos trazer as informações solicitadas pela associação e seus técnicos. E dentro de um cronograma de trabalho, desde essa data, 23 de setembro, até a presente data de hoje, já fizemos em torno de 9 reuniões. Reuniões internas na prefeitura, uma reunião ontem, a nosso pedido com os senhores vereadores, onde apresentamos à Casa Legislativa a nossa proposta de metodologia de trabalho. E dentro do cronograma passa por essa data, que é fazer a reunião, a partir dessa reunião, que ela é o início de formação do colegiado de acompanhamento e controle do plano diretor, que é entre vocês, entidades, mais à frente o professor e arquiteto Catoni vai explicar, eleger e formar o grupo de fiscais, que irão validar todos os passos que nós vamos dar de agora em diante até o final dos 18 meses, que é o cronograma pré-estabelecido no convênio, para o envio do novo plano diretor à Câmara de Vereadores. Então, agradeço a presença de todos vocês. Eu vou, em seguida, passar a palavra ao professor e arquiteto Catoni, que é o nosso coordenador técnico do processo, para que ele assuma os trabalhos, para que ele possa conduzir os trabalhos, apresentar todo o cronograma e toda a pauta da reunião. Então, mais uma vez aqui quero registrar a presença de todas as entidades que se fazem presentes. Todas foram convidadas. Nesta semana e na semana que vem iremos buscar, através da lista de presença, aquelas que por algum motivo não puderam comparecer. Isso não significa que elas estarão fora do processo, muito pelo contrário. Com a ajuda de vocês, nós vamos buscar aqueles que ainda não estiverem dentro do processo. Vereador Chico, quer falar, vereador? Todos, né? Só para ocupar os espaços aqui, né? Então, os espaços que estão vazios aqui. Eu já convidei vereador. Se a vereadora Mary quiser ocupar o seu espaço, se algum representante de alguma comunidade, entidade quiser ocupar o espaço que está ali vazio, fique à vontade, tá? Então, lembrando que quero também agradecer aqui a pessoa do presidente Sanderson, que atendeu uma solicitação e um pedido do Poder Executivo para que cedesse o espaço da Casa Legislativa para que a gente fizesse a primeira reunião pública na Casa do Povo, que é aqui o Poder Legislativo, a nossa Câmara Municipal. Então, presidente, em seu nome, em nome dos vereadores desta Casa, obrigado pela cessão aqui do espaço. Então, Catoni, passo a palavra para você, para que você possa iniciar os trabalhos. Obrigado, secretário. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui em São José para retomar um trabalho que a gente começou em 2002 a 2004,
junto da universidade. Na época eu era o coordenador executivo da equipe da Universidade Federal, né, fazendo a elaboração do plano diretor de São José, um dos primeiros do Estado, a partir de 2001. A gente tinha o exemplo de Chapecó apenas, né, e depois a gente tinha São José, tinha Jaraguá e outros planos, né, e mesmo que essa proposta nunca chegasse a se efetivar como uma lei, ela rendeu muitos frutos, né. Hoje são mais de 20 planos que usaram como plataforma algo que de trabalho, de planejamento, algo que a universidade produziu junto com a sociedade. São José, numa primeira experiência, quando a gente não tinha nem regras específicas do que era para se entender no Brasil como participação popular no planejamento urbano. Só a partir de 2005, depois que a proposta ficou pronta, que as coisas começaram a ficar mais claras, que novas resoluções do Conselho Nacional das Cidades vieram a ser editadas, com especificações de orientações para conteúdo mínimo de planos diretores, com regras de participação social. Então, nesse período que a gente trabalhou, sem ter ainda esse direcionamento, esse regramento, nós fomos muito felizes em acertar. O nosso acerto foi tão grande que até hoje, quando as últimas políticas nacionais são editadas, de política de desenvolvimento urbano, como a política de transporte e mobilidade, resíduos sólidos e defesa civil, a gente pode encontrar num texto anterior a todas essas políticas, que saíram em 2006, 2007, 2011, 2012, né, conteúdos já pensados nesse plano, né, nessa primeira proposta. Agora nós estamos retomando no sentido de que aquele material todo vai ser reutilizado da melhor forma possível. Mas nós estamos vivendo outros momentos, outras oportunidades, e daqui para frente a gente vai fazer esse projeto ainda melhor com a participação de todos. Para isso, a gente pensou em ampliar tanto as oportunidades de participação, adequar a partir daquela experiência. Na época nós tínhamos uma divisão do município, hoje nós estamos trazendo para os senhores apresentar uma nova divisão territorial para representações territoriais, representações comunitárias, né, para o cidadão dentro de sua área, mais próxima da sua moradia, poder se expressar e orientar os planejadores, né, a fazer investimento de estudos técnicos necessários em cima das demandas, da onde o calo aperta, né. Isso é muito importante para nós, senão a gente pode fazer os melhores estudos genéricos e não ter esse refinamento, essa aproximação necessária, que faz toda a diferença se a gente quer fazer um plano sob medida para uma cidade. Para que esse primeiro contato, essa primeira rodada de eventos aconteça, é preciso estabelecer um calendário, né? E nós trouxemos uma sugestão também de calendário que nós vamos mostrar aqui hoje, e uma estrutura de acompanhamento e controle do processo participativo. O processo participativo não está só limitado à sociedade, ao direito de se expressar diretamente nesse contato, nos eventos presenciais, nas comunidades, nessas reuniões que a gente vai ir no mapa que depois eu vou mostrar para os senhores, vocês já receberam, né? Tem uma ideia da divisão, vários bairros foram agrupados, mas também nós precisamos ter, e esse é um direito da sociedade, e a partir de 2001 os planos diretores têm que ter esse tipo de controle social sobre o processo, sobre os bastidores, sobre como se está fazendo, como está se decidindo as regras que vão ser usadas durante todo o processo, né? Então é importante que a sociedade, uma parcela dela, né, esteja com atenção sobre o processo, sobre o que o poder público e essa consultoria, que no momento tem a oportunidade de retomar esse trabalho com a Associação de Municípios da Grande Florianópolis, né? Por que a Associação
da Grande Florianópolis, porque ela foi praticamente, no Estado, a herdeira de todo o conhecimento que foi transferido da Universidade Federal para um grupo técnico. Eles tiveram 13 experiências de planos diretores, e essa transferência ocorreu, primeiramente, por algumas consultorias que, na época, o Ministério das Cidades estava, e até hoje patrocina, anualmente, projetos de extensão para as universidades fazerem apoio a planos diretores. E vários dos colegas que, na época, faziam doutorado, hoje são professores, né, na universidade, e em outras universidades também, né, 4 deles saíram para fazer esses projetos e fizeram uma bela de uma transferência de tecnologia para que a sociedade pudesse continuar, né, aproveitando daquele experimento, né, de tudo que foi formatado, de tudo que foi estabelecido de metodologias, né, aqui em São José. 13 planos da região metropolitana foram construídos a partir da mesma plataforma e fizeram evoluir essa metodologia. Num outro sentido, a minha experiência como profissional fez um outro desenvolvimento, parte da equipe trabalhou comigo em 8 planos e nós desenvolvemos. Então, hoje, voltando a prestar esse serviço para a Associação de Municípios da Grande Florianópolis, né, a gente tem a oportunidade de pegar 2 ramos de experiências. 8 anos da equipe que eu era coordenador e da arquiteta Valesca, né, com a Associação de Município e com a outra parte dos nossos colegas da UFSC, que trabalharam com eles em vários desses planos. E nós pegamos o nosso aprendizado, né, desses 2 ramos de desenvolvimento da mesma plataforma de planejamento, né, e erros e acertos e tudo que foi testado e desenvolvido a partir dali, né, nós estamos trazendo de volta e reformulando a metodologia. Então, além de ampliar os espaços de participação, fiquem certos que a gente também tem a plena consciência, e não poderia deixar de tornar isso público, né, de que o que a gente fez em 2004, se já era bom para os padrões nacionais brasileiros, né, e já chamou a atenção de muitas cidades e ministérios, Caixa Econômica, né, o que a gente pode fazer agora, com o amadurecimento e a experiência passados 10 anos de 2 equipes que unem os aprendizados para retornar a São José, para tocar novamente esse processo, a gente vai muito mais além. Eu quero falar, então, do primeiro dos documentos que a gente tem, que estão na mão de todos, e que a gente vai apresentar e validar até a primeira audiência pública, né, que é a agenda de processo... os agentes do processo, por favor, pode colocar, para a gente entender os papéis, como eles foram divididos, né. Esse diagrama, por favor, se vocês tiverem, porque daí fica mais fácil de acompanhar. Pode mostrar a equipe da... A equipe interna da prefeitura, por favor, só focar ali. Quem está orbitando em volta desse objeto que nós estamos trabalhando, que é o plano diretor, tem uma primeira equipe interna da prefeitura, que já foi criada, e ela tem 2 instâncias. Um grupo de trabalho intersetorial, para pegar todos os setores que trabalham as várias políticas de direitos, as várias políticas públicas, os vários projetos e programas do poder público, né, e as informações relacionadas a eles, e canalizá-los para o processo de plano diretor, né. Uma equipe técnica supervisora, que é o elo de ligação entre a equipe toda da prefeitura e através dessa equipe interna, que tem representantes em todas as secretarias, autarquias, fundações, com a equipe externa de consultoria da Granfpolis, né, da Associação de Municípios, e que são os responsáveis pela execução desse processo todo para constituir o plano diretor. Embaixo, nós temos à esquerda e à direita 2 grupos. E aí é que a sociedade tem um papel direto, né. Ele se distingue
pela atuação. Com relação a os delegados, vou falar primeiro, depois a gente vai falar. Nós temos separado dois tipos de decisões. Decisões relacionadas a conteúdo, né? Decidir o que é prioritário, o que vai ser considerado em primeiro lugar, o que deve ser integrado no plano diretor com maior importância para cada área e para o município como um todo. Um grupo de delegados que tomam decisões sobre conteúdo. Nesse grupo, ele se divide em representantes das comunidades e das áreas, essas áreas que vão existir os eventos comunitários, essas áreas vão retirar delegados para compor esse colegiado de delegados que decide sobre conteúdo, né? Nós temos hoje 11 áreas e áreas com diferentes números de população. Então, nós temos critérios para ser propostos de número mínimo de delegados por área e um número máximo que depois é proporcional à população que reside em cada área dessas daí. Nós temos representantes dos setores organizados da sociedade. Pode dar uma ampliada só para eu poder... Isso, só chega ali. Nesses representantes dos vários setores, nós temos setores do próprio poder público, que são a equipe interna da prefeitura, aquele grupo técnico intersetorial e o GTS, o grupo técnico supervisor. Os movimentos populares, organizações populares e associações de bairros, que já foram chamados, e como o secretário falou, esse é apenas o primeiro chamamento, né? É um processo que se inicia e a gente tem a expectativa de incluir as pessoas do começo ao fim no processo. Então, por favor, leve a notícia do que vocês ouvirem aqui, do material que vocês receberem, das dúvidas que vocês esclarecerem para as suas comunidades, para as comunidades vizinhas, para as outras organizações, para os seus pares, né? De que está apenas se iniciando um processo e que esse é o esboço que a gente criou para iniciar esse processo de inclusão e de participação. O setor dos empresários, empregadores e entidades de classe relacionadas a empregadores, empresários, as entidades de classe relacionadas a empregados, trabalhadores, as entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e o setor das ONGs, OCIPs, fóruns e redes formadas por cidadãos, né? Sabemos que tem, na realidade, essa formação e a formalização desses setores, dessas representações na sociedade, se dão de diferentes formas, né? Um conselho profissional, uma entidade empresarial tem um nível de formalidade e de estabilidade diferente dos movimentos sociais, populares, das entidades de bairro. E nós estamos pensando e somos orientados pelo princípio de inclusão no planejamento. E a ideia é que esse próprio processo traga para essas entidades a possibilidade de irem se formalizando, de trazendo, se existe alguma pendência com relação a formalidades que mais no futuro, à frente nesse processo, por exemplo, na constituição do Conselho da Cidade, a gente alcance um nível, né, de formalização possível naquelas que são possíveis de ter, né, porque existem fóruns organizados que jamais terão CNPJ, jamais terão, né, são fóruns de várias entidades, e necessariamente elas não se constituem da mesma forma, mas têm representatividade, e a gente tem que pensar em como incluir essas entidades, essas representações. Esse processo serve para trabalhar a implantação da participação para várias políticas públicas. Hoje não é só a política de desenvolvimento urbano que pede participação, mas transporte, mobilidade, resíduos sólidos e habitação, saneamento, cada uma com as suas particularidades, algumas até muito mais explícitas do que a própria política urbana e o Estatuto da Cidade colocam com relação a obrigações do poder público de garantir
a participação. Então, todo o avanço que a gente faça nessa experiência, nessa caminhada, nesse processo de ajudar a sociedade a se organizar e o poder público a se familiarizar com esse processo participativo para poder contar de uma forma mais ágil, né, em outras políticas, em outros planejamentos que vão ser integrados e feitos ao longo de toda a existência do município. Por favor, o outro conjunto que está em verde é o que nós iniciamos hoje. Nós iniciamos a formação do colegiado de acompanhamento e controle. Depois eu vou mostrar no processo que o outro grupo de delegados, ele ocorre mais à frente, essa formação. Isso vai acontecer o ano que vem. Então a gente tem tempo para multiplicar essa notícia, para levar a todas as representações, a todas as lideranças, né, a informação para que todos se façam presente na hora em que os delegados dos vários setores, das várias comunidades tenham que ser definidos, indicados. Mas até lá, existe um colegiado de acompanhamento e controle social do processo, dos bastidores, da metodologia, dos procedimentos que vão ser tomados pelo poder público, né? São os fiscais. Né? A gente separa quem é fiscal, quem é o juiz e quem joga. Quem apita, não chuta e não bate escanteio e não agarra no gol. Né? Se a gente misturar esses papéis, a gente pode encontrar muito bem o que a gente viu na região acontecendo, né? De plano se arrastando por quase uma década para ser elaborado. E podem ter certeza, quando isso acontece, não é problema da sociedade, é problema de quem não sabia diferenciar os papéis. Né? Regras pouco claras, confusas, onde as pessoas não sabiam o papel. Mas se eu tenho um papel, eu posso jogar, eventualmente, de juiz, tirar a camisa preta e botar a camisa de um dos times? Pode, desde que bote uma camisa por vez. Não dá para você ficar com as duas camisas na mão e querer apitar ao mesmo tempo que chuta. Então, uma entidade pode estar, e deve estar, e vai acontecer, né? Ela está ao mesmo tempo nessas duas instâncias, como delegado para decidir conteúdo e como fiscal do processo. E aí cabe à entidade, se ela tem pessoas suficientes para fazer a representação nas duas instâncias, ou se ela tem a titularidade e a suplência, ela fazer esse jogo de alternância, na hora que são reuniões de tomada de decisão, o titular ou suplente assume esse papel e o outro titular ou suplente, né, vai ficar no papel de fiscal. Então, nada impede, não é uma opção estar num ou no outro papel. É saber qual o papel que está atuando naquele momento dentro das regras do jogo. Essas regras do jogo vão ser formalizadas, estão já sendo elaboradas numa minuta de um regimento de todo o processo. Toda a metodologia traduzida num regimento para que a sociedade tenha claro que do começo ao fim o poder público se compromete com a sociedade com um processo de planejamento participativo. Né? Não se trata de não saber aonde que a gente vai chegar. Desde o começo a gente vai saber por todos os passos. E esses passos, só para terminar aqui, terminar o CAC, o Colegiado de Acompanhamento e Controle, né? Da mesma forma, a representação da sociedade que está ali listada era a mesma lista que estava do outro lado. E nós também vamos ter vagas para a Câmara Municipal, para o Legislativo, porque os nossos representantes na Câmara são fiscais de todas as ações, é uma das principais, além de legislar, principais atribuições dos nossos representantes no Legislativo é a de fiscalização de toda e qualquer ação do Executivo. E tenho certeza que fazer o planejamento de um município é uma das mais importantes leis que se faz. Então, ter a fiscalização e a participação dos vereadores em tudo o que diz respeito à elaboração de um plano diretor, não só porque é interesse dos vereadores, porque vai
chegar até eles na fase final, né, de tramitação na Câmara, um volume de informações que é descomunal, que não acompanha quase nenhuma outra lei. Né? Todas as leis que não vão ter um processo talvez tão grande, com tantas informações técnicas, com um volume enorme de coisas para serem digeridas, para serem absorvidas, né? E para serem deliberadas, como esse do plano diretor. Então, ao longo desse processo, além de exercer o seu papel de fiscal, que é sua atribuição, ele tem espaço em todas, e terá assento em todas as reuniões do colegiado de acompanhamento e controle, assim como delegado. Né? Isso é uma forma que a gente coloca para botar a equipe técnica e todas as informações técnicas desse processo a serviço dos vereadores que vão ter que votar na tramitação no Legislativo, o tempo inteiro e paulatinamente todas as informações que estão sendo elaboradas e que embasam um plano diretor. Né? E também o Executivo Municipal terá assento também nesse grupo de colegiado de acompanhamento e controle que a gente inicia hoje o chamamento para a formação dele. Né? Notem que dentro do Executivo é o grupo técnico supervisor. Ele é o elo com a consultoria da Granfipolis, ele é o elo com o grupo de técnico intersetorial da Prefeitura, ele é o elo de ligação com o colegiado de delegados e com o colegiado de acompanhamento e controle. São as pessoas que vão deter o maior número de informações, centralizar elas e que estrategicamente já são colocadas ali para absorver essa enormidade de informação e poder estar ajudando na implementação do plano depois, seja qual for o tempo, né, em que isso aconteça, né, a gente não pode determinar, mas nós precisamos ter pessoas que viram tudo o que foi feito, como foi feito e tudo que está programado para ser feito. Né. Então, esse grupo, nós temos que constituir um grupo que tenha e que carregue essa memória e dentro do poder público, dentro da prefeitura, dentro do município, tenha minimamente garantido que algumas pessoas possam conhecer tudo a respeito para subsidiar futuramente tanto a Câmara quanto o prefeito, como a implementação de qualquer programa, projeto derivado de alguma demanda específica do plano diretor. Podemos passar para a metodologia. Esse outro diagrama geral que todos receberam, ele é um fluxograma, podem seguir as setinhas ali, estão dividido em 7 etapas, sendo que as 5 primeiras são etapas relacionadas à reelaboração do plano. A etapa 6 é a que eu mencionava agora, quando o plano sai da responsabilidade do Executivo para ser aprovado pelo Legislativo, é de responsabilidade da Câmara Municipal, que também tem as suas obrigações legais estabelecidas no Estatuto da Cidade para garantir a participação, mas daí é um processo de participação que será estabelecido pela Casa, né? Não cabe ao Executivo. O nosso trabalho é garantir que o processo participativo, que o Executivo é responsável e possa ser responsabilizado, né? Esteja de acordo com o cumprimento de todos os requisitos legais que existem e estão em vigor até hoje. Na primeira fase, por favor, lá em cima no topo, a gente vê os agentes do processo participativo, a gente tem essa representação de cores ali, a sociedade civil está em amarelo, né, o legislativo em vermelho, o verde, o poder executivo, a gente distinguiu do poder executivo como um todo os grupos técnico, intersetorial e grupo supervisor, técnico supervisor, e os bonequinhos brancos, a consultoria da Granfipolis. Né? Nessa primeira fase de preparação do processo de planejamento participativo, é o que o secretário Michel falou que nós estamos aqui trabalhando internamente na prefeitura, preparando exatamente todo o processo para trazer a público hoje, né,
o que está sendo pensado, né, para os próximos 18 meses. Hoje nós vamos se concentrar na etapa 1 e parte da 2, né, que é o que está previsto para a gente terminar até final de dezembro. E a partir de fevereiro, março, né, a gente pode retomar a parte da etapa 2 de segunda rodada de participação nas comunidades. Nessa primeira etapa, pode chegar ali. Então, nós já estamos fazendo a criação dos grupos, como eu falei, a coleta de informações para planejamento, a capacitação foi iniciada do colegiado, do grupo técnico supervisor e do grupo técnico intersetorial. O colegiado de acompanhamento e controle, que nós pretendemos constituir a partir de hoje, nas próximas reuniões, né, constituí-lo, também vai receber uma capacitação específica para exercer o papel de acompanhamento e controle. O que tem que ser fiscalizado? O que se fiscaliza? O que se pode auditar num plano diretor? O que se pode avaliar de qualidade num plano diretor? O que se pode esperar de um processo participativo? Quando que ele é participativo, quando ele não é participativo, quando ele pode ser distorcido? Se nós queremos fiscais, nós precisamos ter fiscais conscientes do seu papel. Então a capacitação vai focar nesse sentido, né, de prepará-los para serem fiscais. Se o Ministério Público chegar aqui e perguntar como é que está o plano diretor de São José, ou se alguém, e que não é raro acontecer em todos os processos, né, algum questionamento, as primeiras pessoas que o Ministério Público vai procurar, não tenho dúvidas que vai ser o colegiado de acompanhamento e controle social do processo. Né? E é bom que eles estejam bem informados, é bom que eles tenham a par, e é bom que eles tenham informações para prestar. Em nenhum município que eu trabalhei até hoje, esse colegiado não veio a se tornar o parceiro do projeto, um dos maiores aliados. Alguém que a gente leva para todas as audiências com orgulho, porque a gente sabe o que está fazendo e porque a gente tem confiança e porque criou uma relação de confiança, de transparência, né, de acesso à informação. E quando isso não acontece, é uma raridade. Eu só conheço um caso em que o grupo de controle social do processo não é aliado do processo, dos executores, né, infelizmente, da nossa capital. Não é por culpa da sociedade. Não tenham dúvida disso. Falta de exercício de transparência, falta de perícia técnica, falta de tudo o que vocês possam imaginar. Nós não fizemos isso quando não existia regras antes de 2005, 2006 e 2009, das principais regras que foram estabelecidas. Não vai ser agora e jamais aceitaria um convite para fazer de novo a reelaboração de um plano que não fosse para ser melhor, mais transparente, com mais participação, né, e mais possível de ser auditado, questionado, revisado. Tenho certeza disso. Não botaria meu nome, né, à frente de um processo que não fosse dessa forma. Nessa primeira etapa, a gente está tomando todos os cuidados para constituir esse grupo. E para trazer essas informações, para dar essa garantia para a sociedade. E nós precisamos que a sociedade faça esse investimento, que delegue a alguns de seus representantes o papel de fiscalizar esse processo. Nas próximas reuniões nós vamos detalhar e discutir de forma mais pormenorizada os detalhes desse processo, assim como a questão, né, de como isso vai rebater num regimento, e não será só o regimento geral, as outras etapas específicas, várias etapas precisam de regimentos específicos, né, para quanto mais regra a gente tem, menor risco da gente sair fora das regras. Quando não tem regra nenhuma, nem metodologia, é que a coisa desanda, né? E aí se leva para o lado que se quer. Aqui não. Aqui desde o primeiro instante nós vamos pactuar com a sociedade qual é o jogo, qual é a regra que nós vamos construir junto esse processo. A capacitação
como eu estava falando, que vai ser, depois de constituído o colegiado de acompanhamento e controle, vai estar sendo feita. Preparado tudo isso, nós chegamos no primeiro evento municipal, na primeira audiência, lançamento do processo de uma forma mais ampla para a sociedade como um todo, para a imprensa, né? Uma certa formalização maior, né, de tudo isso que está acontecendo. A gente já espera estar com o colegiado de acompanhamento e controle constituído para poder apresentar para a sociedade quem são os fiscais da sociedade, né? Quem são os técnicos da prefeitura, quem são os técnicos da consultoria, qual é esse processo, quais são as regras que nós conseguimos validar junto e aceitar como razoáveis para a gente poder seguir nesses 18 meses construindo o planejamento do município. Terminado o primeiro evento municipal, a gente vai para a primeira rodada de eventos comunitários. Essas bolinhas ali, e hoje a gente tem uma sugestão de divisão em 11 áreas, e mais um triângulo, um S ali, setorial. 11 reuniões comunitárias, 11 eventos participativos comunitários, nessas 11 áreas, mais um setorial. Na primeira rodada, coleta preliminar de dados, que vão ser sistematizados. Pode passar para o lado um pouquinho para me mostrar. Terminada essa primeira rodada, que a gente vai mostrar o calendário e a divisão de áreas sugeridas, nós vamos estar começando a constituir a leitura comunitária, que vai praticamente focar, não que tenha só isso lá dentro, né, levantamento dos problemas, das prioridades e alguns potenciais objetivos. Às vezes vem sugestões já, e isso vai ser tudo trabalhado com uma prioridade prévia. Porque o planejador precisa não só saber uma lista infinita de milhares de problemas que existem numa cidade, ele precisa saber também a prioridade, que quanto aquilo aperta. Se aperta o calo nos dois pés, eu quero saber se é o direito ou o esquerdo que está apertando mais, né? A gente pode tratar dos dois, no seu devido tempo, com o que tiver à disposição. Mas a gente precisa saber por onde começar. Por mais simples que uma informação dessa possa parecer a princípio, isso faz toda a diferença na hora que você tem que montar uma estrutura de várias ações, projetos, né, e de diretrizes de desenvolvimento. E se não tiver prioridade, a coisa fica complicada, muito complicada. Aí o planejador poderia montar com as suas prioridades, com seus valores, e isso correr o risco de se afastar muito do que a sociedade quer e o que ela precisa. Como eu já falei, essa primeira rodada de eventos que vai coletar essas informações, elas vão ser sistematizadas em janeiro, fevereiro no máximo, né? E nós vamos voltar às comunidades para devolver uma visão abrangente. Cada comunidade vai poder ver como que as demais refletiram a sua ordem de prioridade sobre as várias temáticas levantadas, numa metodologia semi-estruturada de coleta de dados e priorização prévia com as comunidades, né? E nessa segunda rodada, sim, esse bonequinho laranja, o que acontece? É aí que a gente tira os delegados territoriais ou comunitários, aqueles que vão trabalhar sobre conteúdo. Mas tudo isso vai estar sendo observado, e as regras para retirar delegados, né, e como esses delegados vão tomar decisões, que tipo de decisões, em que momentos vão tomar decisões, né, tudo vai passar antes pelo colegiado de acompanhamento e controle e ser validado pela sociedade. Essa é a nossa garantia. Quanto melhor a sociedade fizer o seu papel de fiscalização, mais certo nós estaremos que estamos avançando alinhados com a expectativa de participação da sociedade. E para nós essa é a maior garantia. É por isso que todo o esforço de transparência, de prestar informações, esclarecimentos, podem ter certeza que será feito nesse sentido. E nós rumamos junto para as etapas mais complicadas do processo. Pode passar para frente, né? Esses delegados vão ter uma capacitação também, saído da segunda rodada, né? E irão para uma oficina de planejamento participativo específica, só com os delegados. Vai ter o seu regimento específico, com as regras, como que ela vai funcionar. Todos os temas serão repriorizados ali dentro. Principais diretrizes de planejamento sairão desse espaço de trabalho,
Não dá para dizer se vão ser 6, se vão ser 10, se vai ser um mês, se vai ser 2. Isso vai depender do tamanho da lista de questões que a gente tenha, da leitura técnica e comunitária, para serem trabalhadas, né? Então, esse sacrifício, esse investimento da sociedade tem que ser feito para responder a essa oportunidade de participar. O poder público é obrigação garantir a participação, mas esse direito que a sociedade tem, esse espaço que é aberto, essa metodologia e esse apoio para organizar as informações de São José, né, tem que ser bem usado e tem que ser bem aproveitado. Cada momento, cada interação que a gente tenha, tanto com os delegados comunitários, setoriais, quanto com o colegiado de acompanhamento e controle. Né. Eu não consigo ver daqui por causa do meu óculos multifocal. Eu faço assim ou embaça tudo. Vamos lá. No final dessa oficina de planejamento, pode só focar esse círculo que tem os vários atores. Um dos conteúdos mínimos do plano diretor é o sistema de acompanhamento e controle da política urbana, e um dos mecanismos é o Conselho da Cidade. Depois que a gente tiver já amadurecido as questões, os desafios que esse município terá de desenvolver para o seu desenvolvimento, nós teremos já delegados que já receberam a capacitação, já tomaram contato com as principais questões do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista técnico, dos vários técnicos que aportarão conhecimento para esse processo. Talvez a gente aí já esteja maduro para saber qual o papel que o Conselho da Cidade vai ter, em que sentido. Aonde ele pode ser deliberativo, aonde ele pode ser consultivo, aonde ele pode ser propositivo e aonde ele deve ser. Não é uma questão de ser consultivo ou ser deliberativo, tudo ou nada. É aonde que a realidade e os desafios que aquele município tem é que vão moldar o perfil de corresponsabilidade da sua sociedade com o poder público, com a gestão e com a continuidade da implantação de um planejamento, de um plano diretor. A gente não tem nem tradição de planejamento e plano diretor aqui no Brasil ainda. Né? Ou ela começa, a tradição foi renovada em 2001. A gente está começando uma nova tradição. É um novo tipo de planejamento, um novo tipo de dinâmica. Tem planos diretores no mundo que estão fazendo 100, 150 anos, ou equivalente a plano diretor. Uma sociedade e uma cidade para ter um plano e comemorar 100, 150 anos de planejamento, de um plano que vem sendo revisado, é um outro grau de maturidade. Nós estamos só com 10 anos do Estatuto da Cidade, não, um pouco mais de 10 anos, né, claro, 13. Mas nós estamos no início dessa caminhada. E um elemento estratégico que pode fazer com que um plano possa ser implantado e implementado, se ele merecer ser chamado de plano e a sociedade estiver alinhada e apoiando esse plano, nós precisamos ter a garantia de continuidade independente de quem esteja à frente do poder. E essa garantia, boa parte dela, estará nas mãos do Conselho da Cidade, de fazer com que, gestão após gestão, as principais prioridades do desenvolvimento e da expansão do município estejam sendo implementadas. Que cada novo gestor coloque a sua contribuição, a sua marca no degrau de avanço do planejamento do desenvolvimento da cidade, mas que foi acordado com a cidade como um todo e que está escrito num plano. E que se esse plano foi participativo, ele é legítimo e ele merece continuar sendo implementado, e se nenhum elemento novo surgir no cenário que mude essa perspectiva, né, ele possa ser implantado durante anos. Um plano não é feito para ter resultado no ano seguinte, né, ele é algo para ser pensado de longo prazo. Todas as questões de desenvolvimento são questões de longo prazo, necessariamente não acontecem como as obras, como as demandas imediatas, que naquela leitura comunitária não vão ser descartadas só porque não são questões estratégicas ou não são questões de desenvolvimento maiores. A gente, durante o processo,
depois a gente coloca a metodologia de sistematização disso no seu devido tempo, vão ter o devido encaminhamento. Tem muita coisa que não precisa estar no plano, não deve estar no plano, mas que a cidade não pode esperar. E essa oportunidade, se o poder público se aproxima da sociedade para fazer o planejamento, vem de tudo. E esse tudo tem que ser respeitado e encaminhado. Por favor, só dando continuidade ali, para a gente falar do terceiro evento, na quarta etapa, a gente tem a consolidação de uma proposta. Essa proposta é levada numa terceira audiência pública, né, e ela vai ser posta em consulta pública. Novamente, de forma direta, toda a sociedade vai poder participar com emendas, com destaques para a proposta. Da mesma forma, todas as organizações da sociedade civil, né, vão colocar as suas proposições de ajuste, de melhoria para esse processo. Nós vamos sistematizar todas essas propostas e vamos para uma conferência final do plano diretor. Isso é uma exigência do processo. Você não termina o plano diretor com uma audiência pública. É com uma conferência do plano diretor de todas as propostas da sociedade. Né? E a metodologia e os procedimentos para garantir essa conferência vão ser acordados e validados com o colegiado de acompanhamento e controle. Todos esses grandes passos que vão ser feitos e dados com a sociedade vão ter regramento específico e previamente validados. E é por isso que nós precisamos de pessoas que estejam com a gente nesse grupo do colegiado de acompanhamento e controle. Nessa quinta etapa, terminada essa conferência, a gente pode consolidar e a etapa do executivo estaria, entre aspas, terminada, porque depois de aprovado no legislativo, ela vai para a etapa 7, que é a implementação. E um dos primeiros atos de implementação é do Conselho da Cidade, que foi feito de forma participativa. Não foi imposto, não foi ditado, não caiu do céu, ninguém sabe como é que foi feita a composição. Todo mundo vai participar e vai fazer um Conselho da Cidade, nos ajudar a fazer um conselho sob medida para São José e sob medida para os desafios que São José terá pela frente, para dividir com todas as gestões que virão. Podemos passar para o outro diagrama, eu peço que vocês deem uma olhada no mapa, né, que a gente tem. Esse é o mapa de divisão de áreas, as 11 áreas foram agregadas a partir das áreas dos setores censitários e com a ajuda dos técnicos da prefeitura, com a experiência que a gente teve em 2002, 2004, a gente ajustou e melhorou essas áreas, né, em termos de se elas poderiam dar uma melhor resposta com relação ao que a gente quer nessa primeira rodada de eventos comunitários. E nós chegamos a essa proposta de divisão. 11 divisões territoriais para planejamento participativo direto. Os senhores depois podem observar e ver o seu bairro, o seu loteamento, sua comunidade, em qual área que ela se insere. Todos os cuidados estão sendo tomados para escolher locais acessíveis, né, à população dentro dessas áreas, locais centrais, né, que possam abrigar eventos com a população dessas áreas. Pode, por favor, mostrar o calendário? Isso, obrigado. Essa outra folha que tem para vocês impressa em frente e verso, né, traz essas 11 áreas, mais o calendário da primeira audiência pública, mais a reunião setorial, né, já programada a primeira rodada. Esse é o calendário da primeira rodada que está sendo proposto. Temos a ideia de fazer a abertura oficial no dia 25 de novembro, uma terça-feira, das 19 às 21h30, no CAT. E depois seguir com essa programação, começando com a área rural 11 do Mapinha, vocês podem acompanhar qual que é. Depois Sertão do Maruí, a área 9, né,
Colônia Santana, área 10, na quarta-feira. Nós teremos nessa primeira rodada a ideia de fazer um evento por dia, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Né? Já foram sondados e agendados, garantidos esses locais. Se existir a possibilidade, se existir um local melhor do que esses, a gente está ainda com alguma possibilidade, mas tem que ter a garantia de que esse local possa atender uma série de requisitos para abrigar uma oficina participativa com um número que às vezes é inesperado. A gente não sabe se vão vir 50 pessoas ou 500 pessoas numa oficina dessa. Então a gente tem que ter locais grandes, com superfícies para trabalhar, com cadeiras móveis, né, com condição de botar toda a estrutura lá para trabalhar durante esse tempo que a gente tenha com as comunidades, fazer esse trabalho render o melhor possível. Né, e a gente sair de lá com essa visão preliminar das prioridades que o cidadão daquela área gostaria de ver encaminhado no plano diretor de alguma forma. A reunião setorial no dia 8/12, e depois a região de Cobrasol, Forquilinha, a área 2 e 4 do mapa. Do outro lado da folha, área 1, Barreiros, né? Serraria, e aí podem já reconhecer o endereço do local previamente, já que a gente já tem a confirmação de disponibilidade, ver se ele está contento. Areias, Forquilhas e Roçado. Né? Essas 11 áreas. Na sequência da reunião de hoje, de fazer essa primeira apresentação, e o objetivo maior é de fazer o chamamento para a formação do colegiado de acompanhamento e controle, era dispor um pouquinho do que está sendo preparado como processo. A gente não começou o plano no que diz respeito a conteúdo. Né? A gente vai começar a hora que a gente for às comunidades e a hora que os estudos e essas informações que estão sendo coletadas começarem a ser trabalhadas. Né? Tudo que foi feito agora é a parte do poder público, do executivo, para garantir um processo legítimo de participação e com todas as oportunidades, né, para ser dado para setores organizados e para o cidadão, para ele poder se fazer presente e deixar a sua marca na construção desse plano. Nesse sentido, né, eu perguntaria se existe necessidade de mais algum esclarecimento inicial com relação a essas primeiras informações. Elas vão ser discutidas semana que vem novamente pelo CAC, né, na formação dele. A gente vai estar discutindo a própria formação dele também, né, mas nós precisamos dar uma prévia do que a gente espera da sociedade de parceria, né, com o poder público, na elaboração do plano diretor, que tipo de trabalho nós vamos ter. O trabalho para montar as regras do jogo, né, para validar essas regras. Nós trabalhamos fazendo sugestões, minutas, né, e estamos abertos a fazer os ajustes necessários, a acolher sugestões, né, que forem pertinentes e decidir sobre elas com o colegiado de acompanhamento e controle. Assim que a gente tiver ele constituído, nós vamos fazer o próprio regimento interno, que vai regular as formas de tomada de decisão desse colegiado, em que faz parte o poder público também, né? E aos poucos nós vamos ter uma formalização, né, e um engajamento maior, um acerto de calendário com periodicidade de encontros, ouvindo a sociedade, qual é a disponibilidade, né, e a frequência com que a gente pode contar com a representação da sociedade para fazer esse papel. Né? E então eu perguntaria se existe essa necessidade de maior esclarecimento, sabendo já que isso tudo vai ser reapresentado, discutido e validado até o dia 25, nas próximas 2 reuniões que a gente vai ter com aqueles que aceitarem esse desafio, né, de estar com o processo do plano diretor do lado de cá,
dos bastidores, olhando como que ele está sendo feito. Quem tiver essa curiosidade, essa disposição de prestar esse serviço para a sociedade de defesa, né, para nós será um prazer tê-los, né, e poder exercitar transparência e acesso à informação de todos os procedimentos que forem criados para a sociedade durante esse processo. Existe necessidade de esclarecimentos? Se existir, a gente pode abrir inscrições e dar 2 minutos, talvez, para fazer o questionamento. A gente faz alguns blocos de perguntas, se forem necessárias. Se os senhores já estão pensando em estar conosco quinta-feira que vem e na outra, fazendo parte do colegiado de acompanhamento e controle, também podem levar esse material para casa e trazer os seus questionamentos, né? E nós teremos o maior prazer em fazer com que todos entendam o seu papel e como podem ajudar a cidade a ter um plano legitimamente participativo. Alguma inscrição? Então, enquanto tem algumas inscrições que podem estar sendo anotadas aqui, a gente vai falar das regras. Podemos nos estabelecer 2 minutos para fazer um questionamento, e daí a gente faz um bloco de 3, pode ser 3 questões, e daí a gente responde de 3 em 3, se existirem mais de 3. E estabelecer um teto de 20 minutos, se tiverem mais questões, senão a gente responde o primeiro bloco. Por favor. Enquanto a arquiteta Valesca coordena ali as inscrições, já que a gente já encerrou lá o preenchimento da ficha na entrada, só para registrar as entidades que estão presentes, né, o Jair Costa, da Colônia Santana, a Jane, do Conseg Setor 1, o Carlos Alberto, da Associação de Moradores Jardim dos Lordes, o Nelito, a Rosana, da Associação de Moradores da Ponta de Baixo, o Antônio Lemos, do Fórum Cristão de Cidadania, o Sérgio Scarpa, da Associação dos Moradores da Fazenda Santo Antônio, o João Luiz, da Associação dos Moradores do Araucária, o Gilberto, da Associação dos Jardineiros, o Ademir, da Associação dos Moradores do Sertão do Maruim, o Dalmiro, da Associação Comunitária Pinheiros, o Cássio Martins, da União das Associações, o Paulo César Jorge, da Amprel, o Vanderlei Godinho, lá da Araucária, Daniel Nascimento, do Morar Bem, o Oswaldo Alves, da Vila Santa Rita, o Jandir, da Associação dos Moradores do Benjamin, o seu Valdir, da Associação de Moradores de Campinas, e a Sandra, do Conselho Comunitário do Loteamento Campinas. Então, essas são as entidades que preencheram ali a sua ficha, que estão presentes aqui hoje para registrar as suas presenças e agradecer o aceite ao convite. Quem estaria inscrito para a primeira pergunta? Boa noite, meu nome é Marcos Souza, presidente da Enfre CDL de São José. Na verdade, as dúvidas são a gente que não conhece um processo de planejamento de um plano diretor, as dúvidas são muitas, mas eu vou meter apenas a uma, que é a questão da região metropolitana, né, discutida amplamente nos últimos 2 anos e aprovada recentemente na Assembleia Legislativa, e que cria um novo desafio, que é pensar enquanto região metropolitana. Eu vejo que aqui nós já temos um grande desafio, que é pensar o município, né? Tudo que você colocou, muito bem organizado, mas é um grande desafio.
pensar a cidade, né, e equalizar todos os interesses, todos os pensamentos das comunidades, da classe empresarial, enfim. Então eu perguntaria a você, quais as conexões, ou qual a conexão que existe desse planejamento, desse processo todo, com a região metropolitana, se existe? Perfeito. Pode fazer a... Pode fazer 3 já. Então, na sequência, está inscrito o senhor Orlando, depois o senhor Luiz, depois o presidente da casa e, em quinto lugar, o senhor Ivan Tonon. Vou passar agora para o senhor Orlando. Boa noite, meu nome é Orlando. Eu venho representando o Observatório Social, o Jaime, o nosso presidente, ele está em viagem. A pergunta que eu faço é pessoal, não é pelo Observatório nesse caso, é qual é a garantia? O senhor falou que em 18 meses o projeto do plano diretor vem para essa casa. 18 meses vai ser coincidentemente no período eleitoral. E qual seria a garantia de que esse projeto, vindo para cá, ele seria votado sem emendas de última hora e atendendo ou respeitando essas deliberações que vão ser feitas na comunidade? Né? Existe alguma possibilidade de, quando chegar nessa fase, o serviço provavelmente da consultoria estará encerrado, e se teria algum outro acompanhamento ou alguma forma que a gente pudesse garantir agora que as propostas e os projetos que forem acompanhados nessas audiências públicas nas comunidades fossem realmente respeitados aqui. E também um outro questionamento é com relação às escolhas dos delegados e dos representantes desse conselho, do CAC ali, pelas entidades e pela sociedade. Qual é a garantia que esses representantes não estarão imbuídos de um espírito ou com tendências para manter ou alterar de determinada forma o plano diretor? Esses seriam os meus 2 questionamentos. Mas o próximo, por favor. Eu não sei, eu sugeriria responder que fossem essas duas? respondidas Tá. essas duas, porque tem muita coisa para ser falada. Né? Certo. Depois a gente passa Pode a palavra colocar ao o senhor Luiz. diagrama para mim, faz favor, lá no começo dele, o diagrama geral. Olhem na margem esquerda do diagrama geral do processo, que tem ali o CAC, Colegiado de Acompanhamento e Controle, e notem que não tinha como colocá-lo em algum lugar, ele está em todos os lugares o tempo inteiro. Tá? Então, eu vou começar respondendo a pergunta do questionamento do Orlando. Né? A formação desse CAC, ele é aberto. Né? Em princípio, nós podemos, já no regramento dele, que a gente vai discutir na semana que vem e na outra, nas 2 próximas quintas-feiras, na Constituição dele, né? Os senhores que participarem, ou seja, que tenham dúvidas a respeito de garantias, têm toda a motivação também para ajudar a criar essas garantias. Né? Essa é uma construção coletiva. A construção das regras e a construção das garantias. Né? Posso ter certeza que a minuta que nós colocamos à disposição com o regimento geral, com a metodologia, com os regimentos específicos para cada espaço de tomada de decisão dentro desse processo, ele obedece às exigências legais. Agora, como essas exigências legais podem ser implementadas, né, vai depender muito de como o colegiado de acompanhamento e controle tem consciência disso e está preparado para exigir, né, que não se suprima, né, informação, não se suprima etapas, não se suprima direitos de participação, né, acesso à informação. Esse é o papel. Então, uma instituição como o Observatório Social, o trabalho relevante que ele faz, e eu conheço já há algum tempo, no caso de Florianópolis, eu participei da fundação lá na palestra que foi feita inaugural na UDESC, né? Sei do desenvolvimento que vocês têm aqui e do trabalho que estão fazendo, né? É importantíssimo que quem tenha essa experiência de controle social de processos públicos, né, esteja junto. Essa primeira reunião é para fazer esse chamamento, para ver quem realmente se interessa pelos detalhes e pelas garantias. Nós precisamos de fiscais do nosso trabalho. A sociedade precisa saber que o que nós estamos fazendo é bem feito tecnicamente, legalmente e
implementando os direitos da melhor forma possível, com o tempo e com os recursos disponíveis que a gente tem. Tem que ter a sociedade fazendo o papel de controle social muito semelhante. A ideia do CAC é ter algo como o observatório faz para determinadas questões, né, de editais, de licitações e de contratos, tenha para o processo. Seja alguém em nome da sociedade, mas que vai ser capacitado pelo próprio processo para exercer isso. A gente não pode esperar que espontaneamente saia da sociedade um grupo que consiga alcançar o expertise que o Observatório Social tem na questão específica de controle social que ele exerce. Aqui e no resto do Brasil, nas outras cidades onde ele faz esse excelente trabalho, né? Aqui não, a gente tem que fomentar que isso aconteça. E esse espaço é o CAC. Qual a garantia de cumprir em 18 meses? Não, eu nunca pude dar essa garantia para ninguém. A gente pode fazer uma programação para trabalhar 18 meses. Quanto melhor a gente for fiscalizado, quanto melhor forem validados todos os procedimentos, a gente avança com esse processo dentro dessa expectativa. É uma expectativa de tempo de projeto, né? Podemos se aproximar disso para mais, para menos, mas vai depender de quão a gente avance com facilidade e com legitimidade, sem atropelos, né? Então, isso vai ser uma construção que é coletiva. Não tem como dizer dessa garantia. Quanto à implementação, essa coluna da esquerda do CAC, né, ele só vai, na proposição de regimento geral, ele já está esboçado o seu período de vigência. Ele teria uma vigência até quando? O decreto que vai instituir esse colegiado de acompanhamento e controle, até que seja constituído e instalado, porque eu posso constituir por lei, faço um decreto, uma lei, e constituo o Conselho da Cidade, né? Ou seja, a gente não tem como saber quanto tempo vai tramitar na Câmara, porque a independência dos poderes e os ritos da Câmara são de responsabilidade da Câmara, assim como garantir a participação que está no Estatuto da Cidade é para o Poder Executivo e Legislativo. Mas sobre esse processo e sobre essa metodologia, a gente não tem como responder. Por isso que o que a gente pode fazer é capacitar um grupo de controle social do processo que seja instituído e que dure o tempo que durar, até a hora de fazer a sanção da lei e depois a primeira implementação, fazer com que venha a ser instalado e funcionar o Conselho da Cidade, ele possa estar ali para garantir essa continuidade. Isso foi o que foi melhor pensado até hoje, né? E não com um decreto com uma data final ou sem nenhuma previsão, né? Todos esses detalhes, aos poucos, a gente vai passar para os integrantes do Colegiado de Acompanhamento e Controle, tudo que está pensado para garantir essa continuidade. Da mesma forma, o GTI e GTS, né, depois que tramitar pela Câmara, ainda tem a sanção, os vetos do Executivo. Nós precisamos que esse grupo esteja ativo e mantenha essa memória do processo, não só para fazer uma implementação, mas para auxiliar o Executivo na sua sanção e nos seus vetos, né? Nós não podemos deixar que, de repente, um técnico que nunca viu, nunca fez nada, nunca teve no processo, dê um parecer em 24 horas de uma lei criada em 18 meses de trabalho, né, com muitos e muitos estudos e com todo um trabalho da sociedade. Alguém em 24 horas simplesmente dá um parecer favorável e praticamente irresponsável, porque é impossível. Desafio um técnico em 24 horas dizer que um plano diretor é bom se ele nunca participou de uma reunião. Então, isso é o tipo da coisa que aqui não vai acontecer. Por favor, a outra pergunta da região metropolitana. Inicialmente, o meu convite era só para fazer, e eu só ia aceitar fazer a avaliação dos planos diretores, que é o que eu tenho feito ultimamente. Só uma avaliação de planos diretores para recomendar ou não alterações, esse tipo de coisa, ou reelaboração deles, né? Auditorias em planos, coisas desse tipo, capacitação. E, ao fazer um relatório solicitado pela Prefeitura,
eu comecei a identificar uma série de questões nesse processo e nessa cidade que eu não vi em nenhuma outra, uma conjunção, uma circunstância, com vários elementos. Um é esse que o senhor apresenta, né, do momento de constituição de uma região metropolitana, de um plano de transporte metropolitano sendo pensado, o Planos, né, que a nossa equipe já está afinada com eles. Vamos provavelmente formalizar algum termo de cooperação técnica, só para formalizar, porque a troca de informação já começou, o sistema de informação geográfica que eles usam, nós já estamos fazendo o possível para usar a mesma base e garantir transmissão de dados e fazer análise junto, lançamento de sistema viário, de diretrizes de sistema viário, simulações que eles vão fazer de transporte para o sistema de transporte, localização de plataformas de transbordo, todo alinhado com o plano diretor, ou seja, da região metropolitana, esse será o primeiro plano que vai sair alinhado com um planejamento estruturante como esse. Além disso, outras circunstâncias muito específicas, plano de transporte e logística do Estado, não usado por nenhum outro município, de 2013. Né? Amanhã temos reunião na universidade para falar com os técnicos e ver a possibilidade deles também trazer um aporte específico, detalhar um pouco mais, porque ele foi pensado para o Estado, para toda a infraestrutura, né, do Estado, e como que as cadeias produtivas podem ter ganhos com determinadas infraestruturas, por exemplo, a ligação da alça, como isso vai se refletir na competitividade das cadeias produtivas, no custo de logística delas. Né? Um material fantástico, recomendo que todos que tenham interesse nessa outra escala, no Estado ou na região, tenham acesso, é só buscar dentro da universidade, está lá o relatório. Paraná e Rio Grande do Sul não tem nada nem parecido, é um dos melhores que eu já vi. Né? Nós vamos integrar, então, essa questão. Assim que sair, ou que ao longo do tempo, se sair o plano de bacias hidrográficas dessa bacia, a gente vai tentar incorporar. O que mais que está acontecendo de importante? A nova cartografia que o Ministério das Cidades encomendou para 4 universidades desenvolver metodologias de áreas de risco e de carta de aptidão à urbanização. Foram validadas as áreas piloto apresentadas, já validadas, e a Universidade Federal é uma das universidades que desenvolveu essa metodologia. Hoje de manhã nós tivemos reunião com 7 as cartas geotécnicas que eles fizeram. O Ministério das Cidades encomendou para essa equipe da universidade 44 municípios de Santa Catarina. Né? Nós vamos provavelmente ser os primeiros que vão incorporar essa nova metodologia e essas novas informações na orientação das áreas de expansão, desenvolvimento, para licenciamento. Eu posso me esquecer, mas quando eu me toquei ao fazer o parecer que esse plano tinha tanta coisa de diferente que poderia fazer essa cidade diferente, eu disse assim, eu não posso me dar o luxo de... eu já tinha retornado para a pós-graduação na universidade, eu disse, agora eu vou ter que dar um jeito de conciliar as duas coisas, porque esse talvez seja o maior desafio de fazer isso, integrar um plano de transporte metropolitano junto com um plano diretor, casar essas coisas, usar essa estrutura, tornar um plano robusto, coerente e que, para a região metropolitana, eu tenho certeza que quanto melhor São José resolver os seus problemas, a localização estratégica que ela tem de intermediar todas as ligações do Estado com a capital e de todos os municípios da região metropolitana com a capital, né? Quanto melhor o plano for para São José e para a região metropolitana, vai ser melhor para Santa Catarina e vai ser melhor para os outros municípios. E eu não tenho dúvida que todos esses municípios, mesmo que recentemente tenham feito seus planos diretores, né, o plano que vai ser feito com a instituição da superintendência da região metropolitana, uma das obrigações dela é desencadear um plano de desenvolvimento urbano metropolitano. Né? E esse esforço que nós vamos estar fazendo em São José, provavelmente assim que estiver instalado e operando,
nós já vamos estar resolvendo, talvez, boa parte do nó, né? E, então, quanto melhor... Hoje, eu recebi o telefonema da Secretaria de Estado, que queria saber se precisava estar aqui hoje, e os técnicos colocando à disposição justamente para garantir que tanto gerenciamento costeiro, projeto Orla e as questões da região metropolitana que estão na Secretaria de Planejamento hoje, né, e ela que vai trabalhar isso, a gente possa estar afinado. Então, tenho certeza que todos vamos dizer assim, o que está acontecendo, o que eu estou falando aqui e muito mais coisas que estão acontecendo, e se existirem essas oportunidades, nós vamos abraçá-las e integrá-las. E esse é o maior desafio, e é isso que vai fazer desse plano, né, uma referência provavelmente para a região metropolitana. Né, ao resolver o nosso problema, nós vamos estar o tempo inteiro pensando em resolver a região como um todo. Né. Próximas questões, por favor. Agora, então, o senhor Luiz, depois o presidente dessa casa. O senhor Luiz já se sentiu contemplado com o que já Obrigado. foi respondido até agora. Isso é mais uma regrinha. Quando se sentir contemplado, por favor, pode abrir mão, né? Não precisa da gente se repetir. Guarda para a próxima. Obrigado. Catone, boa noite. Peço licença, talvez nos nossos encaminhamentos, por falta de conhecimento, o senhor desconsidere se não for para contribuir. Boa noite a todos. Eu observei a pergunta em relação à região metropolitana, mas eu vou me ater especificamente à questão da Grande Florianópolis. E, por sua vez, as cidades vizinhas, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, São Pedro, Santa Amaro, que precisam... Biguaçu, o prefeito está por aqui, me parece. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo. Que me parece que hoje não é para se discutir o mérito, nem questões de plano diretor especificamente, mas a questão da sistemática, da metodologia. Não seria importante ter um assento aqui nesse conjunto das ações, para que eles possam trazer as contribuições, haja vista que as cidades, elas são vizinhas, elas se conversam, e eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque tem vários e vários pontos da cidade que nós precisávamos ligar uma rua com a rua de Biguaçu. Precisávamos ligar uma ponte com a ponte de Palhoça. Precisávamos ligar a Avenida das Torres com Biguaçu. Não seria importante ter esse assento aqui, ou ele já está contemplado? Essa é a pergunta, número 1. Como também a questão de nós temos uma ESC no nosso município, e nós temos a BR-101, que agora vai ser tanto a alça, que não deixa de ser uma extensão da BR, como a própria BR, que corta São José. E também a via expressa, que está aí na pauta a questão da quadruplicação. As pessoas falam duplicação, mas ela já é duplicada. A quadruplicação. Não seria importante também ter assento nesse conjunto aqui, porque são questões estruturantes da cidade e que, se não forem ouvidos, podem passar questões importantes. Eu acredito que seria necessário o assento também nesse colegiado, vamos chamar assim. Demais, a gente agradece a oportunidade e vamos contribuir. E aí, como é que faz para fazer a inscrição? O senhor colocou quem convidou aí no microfone, né? Então, nós estamos curiosos para ver o procedimento para fazer a inscrição, que esse vereador tem interesse em participar. Ok, obrigado. Agora, o senhor Ivan é o 5º e último inscrito. Ok, obrigado. Opa, boa noite a todos. Bom, minha pergunta é bem simples. Eu acho que o processo de construção de um plano, e principalmente de forma participativa, ela tem que se basear em uma forte subsídio de dados para a população. Hoje em dia, né, como vocês que estão debruçados sobre o plano e naturalmente sobre o zoneamento da cidade, veem que isso não é claro para a população, né? O que é uma ARP, o que é uma APP, quanto se pode construir aqui, por que do outro lado da rua se pode construir mais ou menos. Isso tudo eu acho que deveria ser trabalhado, né, de forma preliminar, antes de se chegar em comunidades e tudo mais,
porque e hoje eu acho que eu particularmente tenho muita dificuldade de acompanhar, tento acompanhar as questões do município e tenho muita dificuldade de saber como é que está o zoneamento atual, como é que é o mapa atual do zoneamento do município, né? Então eu gostaria de saber basicamente como é que vão ser trabalhadas essas questões básicas para que as pessoas possam interagir, né, e opinar com bastante conhecimento. Obrigado. Vou responder rapidamente ao Ivan antes de responder ao presidente da casa. Ivan, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Mas antes de ir à comunidade, né, essa preocupação, eu gosto muito da forma como o juiz federal colocou. Não basta participação, tem que ser participação informada, né? Então, gerar subsídios para essa informação, né, para dar para a sociedade, por isso que a gente não vai em uma única rodada fazer uma coleta de informação e não voltar mais, né? Por isso que a gente tem programado oficinas de planejamento estratégico participativo, que eu não posso dizer se são 6, se são 10, vai depender do tanto de questões. E esse trabalho de deixar claro qual que é o zoneamento, eu faço uma analogia para as pessoas. O zoneamento é só um instrumento. Primeiro a gente precisa saber para onde a gente quer ir, quais são os objetivos que essa sociedade tem para o seu desenvolvimento, quais são os possíveis acordos que são possíveis ser firmados, o pacto que essa sociedade pode fazer em torno das suas principais prioridades, que vai, obviamente, trabalhar sobre as condicionantes de toda a ordem que tenho. Então a gente tem que fazer esse cenário aparecer, né? Isso vem do conhecimento técnico, grande parte vem do conhecimento da sociedade, de quem vive, do cidadão, e a gente tem que consolidar isso e criar uma leitura da realidade municipal para depois montar um zoneamento. E aí, montar um zoneamento, ou seja, um tabuleiro para esse jogo, mas os objetivos do jogo já estão acordados. A aposta de desenvolvimento que vai ser feita e as regras que vão ser criadas para depois ser cumpridas por todos, público e privado, para todos os investidores, todos os cidadãos, né? Esse é a construção do plano diretor. Se nós não tivermos objetivos claros, pactuados com a sociedade, se a gente não reconhecer as condicionantes que a gente tem, as possibilidades, né, as oportunidades que essa cidade tem, né, não tem sentido como você está colocando. É difícil olhar para o zoneamento de um município e entender ele, né, porque ele não tem sentido muitas vezes. Ele já perdeu. Se teve, foi na origem do planejamento. Quando um plano recém-feito não tem sentido, aí é pior ainda. Aí vocês podem imaginar o pior dos mundos. Se ele já nasceu sem sentido, você olha para o plano e você não consegue dizer para onde que aquela sociedade, se todo mundo cumprir a regra, isso constrói que cidade? Que perspectiva de desenvolvimento? Isso tem que ser claro num plano. O nosso trabalho é organizar todas as informações para essa sociedade criar o melhor plano sob medida para si, para o seu futuro. E esse plano tem que ser, de certa forma, também simplificado, que não é nada fácil pegar algo complexo, tão intrincado e cheio de detalhes, e tornar ele acessível. Que um investidor que venha da China ou venha do próprio município, olhe para ele e perceba, aqui tem regra, aqui eu sei para onde que as coisas vão, aqui tem segurança jurídica. Aqui, se eu fizer o meu investimento, eu vou estar construindo algo para uma cidade melhor. Seja o investimento público, privado, individual ou coletivo, eles vão se sobrepor, década após década, construindo uma cidade mais qualificada. Se o plano não puder dar essa leitura, você pode chamar do que você quiser. Eu não chamo de plano. Não leva a lugar nenhum, não conduz, não dirige. É o plano diretor. Diretor do quê? Dirige o desenvolvimento. Se você não consegue ler para que direção o desenvolvimento está sendo dirigido, eu não posso dar esse título de plano diretor. Ele pode ser regras aleatórias, que mesmo que todo mundo cumpra, que todos os projetos saiam aprovados de acordo com aquelas regras, ele não constrói algo que essa sociedade está desejando. Que público e privado, fazendo investimentos, sobrepondo esses investimentos, não constrói uma cidade melhor. O nosso desafio é fazer algo muito diferente disso. Algo pactuado.
Não é necessariamente levando já a discussão do zoneamento, porque ele já deixou de ter sentido. É construir sentido para um novo zoneamento, né? Que é só uma parte do plano. Para ele precisa ter sentido pactuado antes com a sociedade. Com relação à questão da SC, da BR-101, da Nova Alça, isso são outros pontos que criam esse cenário específico, né? Na hora que nós, em 2004, entregamos a proposta de projeto de lei, essa equipe da universidade tomou algumas medidas também pensando no que poderia ser mais impactante e que deveria desencadear uma revisão imediata daquela proposta. Se hoje ela fosse lei, esse fato concreto de ter iniciado o projeto da alça está já previsto nas disposições finais transitórias, artigo, se estiver aí pode mostrar, que obrigatoriamente o plano teria que ser revisado. Por quê? Porque aquela equipe, durante o tempo que fez esse projeto, junto com a sociedade que participou, com os técnicos da prefeitura, a gente amadureceu a ideia de que o impacto dessa intervenção seria tão grande para o desenvolvimento de São José, que o melhor que a gente tinha feito ali teria que ser revisto. Como ninguém tinha expectativa se isso ia sair em 1 ano, 2 anos, 50 anos, em 2004 não era possível imaginar que sairia em 10 anos. Acho que ninguém faria essa aposta. Era algo tão inimaginável em 2004 e 2002, essa alça da BR acontecer. Então eu fui surpreendido, e esse é um cavalo encilhado que está passando e só passa uma vez. Todos os usos que estão ao longo do que hoje é o trecho da BR-101 e que necessitam para existir, né, do fluxo de tráfego dessa porção do território ali, que está se sobrepondo aos fluxos locais e metropolitanos, né, eles vão deixar de ser interessantes para esses usos. E eles vão precisar ir para algum lugar. E eu não sei se São José vai querer perder todas essas empresas, todos esses empregos para outros municípios. Então o nosso plano tem que redirecionar e abrir um espaço, né, para o desenvolvimento de área onde aqueles que precisam do fluxo de passagem, né, desse eixo de integração rodoviária, que não serve só à região metropolitana, é estratégico para o Brasil essa rodovia. Então ele tem um interesse nacional do Cone Sul, da região metropolitana. Todo esse fluxo, ao ser redirecionado e ser separado, ele vai criar uma nova possibilidade de desenvolvimento nessas duas frentes. Essa é a função social. Quando vocês leem a função social da propriedade, a função social da cidade, qual é a função social desse trecho onde passa uma rodovia? Nós vamos ter que repensar, porque hoje onde é a BR-101 e vai deixar de ser-la, né, e vai ter essa separação de fluxo, uma nova função social para o Brasil, para o Estado e para a região metropolitana e para São José tem que ser repensado para essas duas áreas. Mas para que a gente não perca os empreendimentos, não percam os empregos, não perca a arrecadação, não perca a oportunidade de direcionar, de fazer do plano diretor o direcionador do desenvolvimento a partir dessas duas frentes, que são oportunidades que outros municípios, por já ter seus planos constituídos, necessariamente não têm já pensado, junto com as questões que eu estava colocando, o plano de transporte e logística do Estado, tudo já modelado, e que pode ser refeito, espero, se a gente tenha condição de conseguir essa parceria da universidade para fazer especificamente, para nos dar uma ideia de que característica, que tipo de uso vai poder ser melhor apropriado por esse trecho da nova BR, e que tipo de uso e característica de cadeias produtivas vão ser otimizadas a partir dos fluxos que vão persistir nesse trecho que hoje ainda é a BR-101. Duas áreas de redesenvolvimento urbano importantíssimas. Só isso já faria com que o plano todo fosse ter que ser repensado, né? Então, todas essas questões, no seu devido tempo, são questões de conteúdo, né? A participação dos prefeitos. Hoje, quando eu recebi o telefonema da Secretaria do Estado, lá do técnico,
nós refletimos exatamente sobre isso. Como que a gente insere? Será que somos nós que se inserimos na questão metropolitana, com a nossa equipe interagindo, que nem a gente está fazendo, indo ao encontro do projeto do Planos e buscando essa parceria para fazer as coisas acontecer, ou é a responsabilidade do município trazê-los? Em paralelo, Valesca, qual é que é o nome da... Ontem teve a reunião que tu estava apoiando, a reunião do colegiado dos... Colegiado de Mobilidade Urbana dos Secretários Municipais da Grande Florianópolis. A Granfopolis... A nossa terceira reunião aconteceu ontem à tarde lá na Associação Está dos sendo Municípios. constituído um colegiado só de secretários de planejamento para poder já ir pensando, independente de ter a região metropolitana, os secretários dos municípios já estão se reunindo e se reúnem lá na Associação da Granfopolis. Da mesma forma que o Planos também se aproxima desse colegiado, está acontecendo no andar de baixo onde a gente trabalha, né? E a Valesca dá todo o apoio e está nas duas pontas. Ou seja, as possibilidades de integração efetiva, né, nós não queremos atropelar porque existe competência do Estado fazer essa responsabilidade de promover essa integração. Mas os próprios secretários municipais já criaram um próprio fórum para interagir e a facilidade e a disposição nossa, pode ter certeza, que é total para prestar informações, intercambiar informações e incorporar e alinhar os processos, os projetos que estão sendo desenvolvidos, esses planos. Por favor. Eu gostaria também de reforçar que este plano diretor sendo elaborado pela Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis, que já é o fórum de convivência dos prefeitos da Grande Florianópolis e dos vereadores também, isso facilita muito essa troca de informações e conhecimento das questões que perpassam e que transpassam os limites municipais. É a casa de todos os prefeitos da Grande Florianópolis, é onde as pessoas podem chegar e conviver cotidianamente, trocar ideias. Nós estamos trabalhando lá, que fica pertinho daqui, né? Então, só um dado que vem de fora, que chegou para a gente, quando a gente vai, por exemplo, a interagir com esses outros espaços de planejamento da escala metropolitana ou regional. Costumeiramente, São José é um dos municípios mais abertos e mais participativos e no que diz respeito a fornecimento de dados e presença nesses fóruns e nesses espaços de planejamento. Então, os senhores estão na cidade que, vamos dizer assim, todas as vezes que existe uma oportunidade, São José é a que mais participa, né? Isso é colocado para nós, ou seja, nos dá uma segurança que a gente está trabalhando num lugar onde os técnicos que forem fazer qualquer planejamento de outra escala têm acesso a dados e a prefeitura costumeiramente se empenha e faz com que os seus técnicos participem desses fóruns de discussão e isso para nós é muito bom. Ou seja, mostra essa disposição de integração. Eu acredito que isso não seja nenhum problema. É até um diferencial de São José. Talvez por saber que tem uma responsabilidade enorme o seu papel de ser no território o nó da região metropolitana, o centro, né, de todos os fluxos, ela se preocupe talvez com essa questão e tem feito esse investimento sistematicamente. Mais alguém? Bom, terminada os esclarecimentos, né, eu faria uma última pergunta antes que a gente possa... não, a questão da inscrição, né? Na próxima, nós vamos constantemente estar atualizando o cadastro de todas as entidades. Cada novo evento que a gente tenha, provavelmente vão vir pessoas que não receberam o convite ou que souberam por alguém ou pela mídia, né? E ao preencher e deixar seus dados, por favor, sempre façam isso, né? Para que a gente possa ir refinando e ampliando esse cadastro de contatos. Nós vamos estar mandando as informações, essas informações que a gente já vai trabalhar. Provavelmente a minuta deve ficar pronta nos próximos dias, nós já mandamos para todos a minuta do regimento da participação, a metodologia para todos, com o convite para próximas reuniões, as duas, quinta que vem e na outra, lá no CAT, né?
e modelos de adesão, de compromisso da entidade em relação a querer participar desse colegiado de acompanhamento e controle. Isso a gente vai mandando por e-mail. Se não receberem, por favor, entrem em contato com a prefeitura, isso vai estar disponível, mas quem já deixou o seu contato eletrônico, a gente pode passar. Dia 13 é a próxima reunião, quinta-feira que vem, no CAT, às 19h30, às 22 horas, da mesma forma que hoje, né? E a seguinte, dia 20, na outra quinta-feira, também no CAT, das 19h30 às 22h. Já estão convidados, levem esse convite aos seus pares e às suas comunidades. Pergunto se podemos entender como algo razoável esse encaminhamento, primeiro, tanto da divisão e do calendário para a primeira rodada. Se a gente pode entender como algo razoável para começarmos o processo, sabendo que o colegiado de acompanhamento e controle, aqueles que estiverem com a gente nessa tarefa, vão validar isso e nos deixar mais seguro do que a gente está indo na direção certa, cumprindo a legislação e dando, da melhor forma possível, as garantias legais de participação no processo de planejamento de São José. Ok? Não tendo manifestações ao contrário. O mesmo horário, nós vamos, até que o colegiado de acompanhamento e controle talvez possa interferir dizendo, olha, seria melhor determinado horário ou local, que até isso a gente pode e deve acatar, né? E se não, será às 19h30 às 22h. Próxima quinta-feira, dia 13, no CAT, 19h30 às 22h. A mesma coisa na semana seguinte, quinta-feira, dia 20, no CAT, 19h30 às 22h. A ideia se a gente já constituísse na primeira reunião, seria ótimo, que a gente já pode avançar. Né? Nós vamos estar fazendo as coisas já acontecer, nós vamos poder ir a mais detalhes. Né? Se numa primeira reunião a gente tiver representantes de todos os segmentos aqueles, né? A gente não, como fiscal, a gente não precisa ter um volume tão grande de pessoas, a gente precisa que seja significativo, que todos os setores tenham os seus fiscais, que o setor empresarial, que os moradores, que as ONGs, né, que o setor acadêmico, profissional, tenham fiscais, né, que as demais entidades daquele setor, que as igrejas tenham seus fiscais, ou seja, se alguém precisar saber se está sendo participativo, se esse pessoal está fazendo regras do jogo bom para ser jogado, vale a pena eu sair de casa para ir numa audiência pública, vale a pena eu ir no site da prefeitura e ver o que está sendo feito, as informações que estão sendo colocadas lá, vale a pena eu ir numa oficina de planejamento, vale a pena eu ir nas reuniões comunitárias, na reunião setorial, alguém possa dizer, olha, o jogo está sendo feito para ser jogado e são regras limpas. Tem regra, pode ter limitações, mas são limitações para fazer funcionar. Não são limitações para excluir. Então, nesse sentido, a gente está tendo uma certa acomodação, que pode ser que dure 2 reuniões para a gente consolidar. Então, eu não gostaria de dizer que é só numa reunião e as pessoas perderiam a oportunidade de se incluir, porque o espírito é de inclusão. Né? Nós precisamos da sociedade fiscalizando. Então, se já constituirmos com um mínimo suficiente para avançar, a gente já começa. Mas também acordamos nessa reunião que não vamos fechar as portas. Né? Para os delegados, quando a gente for tratar dessa questão específica, daquele outro parte da participação que trabalha sobre os conteúdos, aí sim a gente tem que botar limites máximos de representantes de cada setor, de cada área do município, porque a gente vai fazer uma série de oficinas de planejamento em que você tem, para as metodologias funcionar, ela tem um limite de pessoas. A gente não gostaria que ultrapassasse de 80, 100 pessoas, né, para ter uma participação efetiva, para todo mundo poder falar. Imagina uma reunião com 100 pessoas, se todo mundo tiver pontos para defender, para falar, é complicado. Né? Por mais que a gente tenha metodologias para trabalhar em várias condições, mas chega uma hora que não é tão produtivo. Então,
e capacitar essas pessoas e garantir a continuidade, as pessoas que se engajarem nesse processo, é um aprendizado. A gente não pensou que essa capacitação se esgota. Isso é o mínimo. Essas capacitações previstas é o mínimo. Depois ela é diluída ao longo de todas as interações do processo. Então, a presença nessas reuniões é importante para isso. A gente está se preparando sempre para tomar uma decisão, a gente traz um conteúdo, né, que não é só o conteúdo específico da decisão, mas preparar para tomar essa decisão. Era isso. Quero passar a palavra para o secretário para encerrar, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez em São José e espero poder corresponder à expectativa que a administração colocou na responsabilidade para a gente. Obrigado. Obrigado, Catone. Obrigado pela participação de cada um de vocês, pela presença. Reforçar, então, na próxima quinta-feira, 19h30, lá no CAT. Como bem colocou o Catone, não vai se limitar naquela próxima reunião o fechamento do colegiado de acompanhamento e controle. Eu acho que nós temos que garantir isso, que as entidades, as classes empresariais, o Secov, o Sinduscom, a ENFO, o Observatório, a Associação de Moradores, todos, Câmara de Vereadores, todos têm o seu assento garantido nesse colegiado de acompanhamento e controle. Então, diante do adiantar da hora, agradeço a presença de todos, a participação, né, e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado.